Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. O tema de hoje está incrível, cirurgia plástica. Fica de olho. E o meu convidado de hoje é o Dr. Jorge Luiz Abel, cirurgião plástico fantástico. E por falar em beleza, saúde, eu quero aproveitar e agradecer ao Buda Spa Juventus Moca pelo patrocínio do meu podcast e mandar um grande abraço para a Márcia. Dr. Jorge, por favor, é uma honra recebê-lo aqui. Se apresente. A honra é minha. Eu sou Jorge Abel, né? Cirurgião plástico já. Eu brinco que eu sou R35, né? O tempo passa, né, mano? Mas estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre cirurgia plástica, sobre uma especialidade que eu abracei e tenho profundo carinho pelo que eu faço. Você sabe disso. E estamos aqui. Estou à sua disposição. Doutor Jorge, eu sei que o senhor trabalhou por 20 anos no Hospital São Cristóvão, né? Olha bem. Primeiro que o senhor está no céu. É o respeito, o amor e o carinho. Não, olha bem. E tem um detalhe importante. Eu trabalhei, na verdade, 33 anos. 33 anos? Foi. Eu achava que era 20. Não. Eu entrei no São Cristóvão em 1989. E saí do São Cristóvão, acho que faz uns 3 anos. Eu aprendi muito no São Cristóvão, né? Foi um hospital que me recebeu de braços abertos, que me deu grandes oportunidades. Eu construí uma família lá, fui responsável pelo serviço da cirurgia plástica durante todo esse tempo, tive grandes amigos e te confesso que, assim, o que eu mais gostava do Hospital São Cristóvão e que eu te confesso que eu sinto muita falta é conversar com meus velhinhos, sabe? Era muito bacana, porque era um ambulatório que tinha muitas pessoas de mais idade e eu aprendia muito com eles. E o São Cristóvão realmente foi uma escola. Eu só tenho a agradecer ao hospital. Tenho, assim, saudades e um apreço muito grande. Foi um período da minha vida muito, muito bom e que eu não posso esquecer. E nesses 3 anos que o senhor saiu de lá, você está totalmente dedicado ao seu consultório, à sua clínica. Na verdade, André, a coisa aconteceu meio que naturalmente, né? Eu tenho um envolvimento junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu era tesoureiro da regional, sou o atual secretário, devo ser o próximo presidente da sociedade. Então, isso me tomou um pouco de tempo e também eu comecei a viajar muito para congressos, eventos. Eu dou muita aula fora e aí isso começou a tomar muito meu tempo. Aí eu fiquei com o meu consultório com um gargalo muito grande. Porque eu tinha um compromisso com o São Cristóvão, minha agenda no São Cristóvão, assim, eu marcava cirurgia para daqui a 6 meses, sabe? Era uma agenda bem complicada. E aí eu percebi que eu não faltava ao São Cristóvão. Eu faltava no meu consultório, mas não faltava no São Cristóvão. E aí começou a juntar com as viagens, meus compromissos pessoais. Eu falei, olha, eu preciso me dedicar um pouco ao consultório. Então, hoje eu só estou no meu consultório, que graças a Deus está indo muito bem, obrigado. E continuo com as minhas viagens e curtindo um pouquinho mais a minha família, né? Que foi uma coisa que eu também acabei me afastando por conta da correria. E acho que chega uma hora que você precisa tirar um pouco o pé, né, André? Acho que, assim, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu conquistei tudo que eu podia conquistar, do ponto de vista científico, pessoal, né? E eu estou agora colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Eu acho que eu plantei coisas boas. Isso é muito fantástico, né? Eu, como sou do São Cristóvão, né? Eu conheço hoje mais ou menos umas 900, 1.000 meninas, grande parte mulheres, né? Que dessas 1.000 meninas, acho que 1.003 te ama, né? E a gente fala até hoje, né? Sobre você, sobre o seu trabalho, né? Sobre a sua dedicação, sobre o seu amor à profissão, né? E isso é realmente fantástico, né?
E a gente sempre comenta, né? Ai, que às vezes, né? Hoje tem outra equipe lá, muito boa também, mas Jorge Abel só tem um, né? Não Sim, tem outro, eu espero né? que não. E aí a gente brinca muito e eu falo, né, que você é meu malvado favorito, meu padrinho mágico, né? Porque eu precisei de fazer 4 plásticas reparadoras, né? Por Sim. conta da obesidade. Então foi assim, para mim foi um marco na minha vida, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim bem esclarecedora que acho que o povo quer saber. O povo quer saber. Qual é a maior procura que você já teve enquanto trabalhou no São Cristóvão para cirurgia plástica? E qual que é a maior procura que você tem hoje no seu consultório? Tá. Ó, no São Cristóvão, a maior procura eram os pacientes realmente pós-bariátricos, né? E uma coisa interessante é que, assim, a cirurgia que a gente mais realizava eram as cirurgias de abdômen, porque é a única cirurgia contemplada pela MB, né? Então, às vezes, uns casos muito especiais, a gente operava uma mama, mas, por exemplo, perna, né, as coxas, a face interna de braço, o convênio não contemplava isso. Então, o nosso maior volume cirúrgico dentro do São Cristóvão, em cirurgia plástica, eram realmente as abdominoplastias pós-bariátricas. E depois o que eu mais operava eram os cânceres de pele, né? Realmente, eu tinha uma média de 12 cirurgias por semana só para tratar câncer de pele. Então, realmente foi uma experiência muito grande. No meu consultório, hoje, o que eu mais faço é cirurgia de mama. Outro dia eu estava num congresso e eu perguntei assim, escuta, gente, eu sei operar abdômen também, eu também opero face, né? Porque na grande maioria das vezes eu sou convidado para falar sobre cirurgia de mama. Então, é interessante porque essa pergunta me foi feita, engraçado, faz uns 15 dias, dentro de um evento, e eu falei, olha, realmente, essa estatística é muito clara, acho que 60% do meu movimento hoje no consultório é mamoplastia de aumento, mamoplastia redutora, reconstrução de mama, que é uma coisa que eu faço bastante também, né, pacientes que tiveram câncer de mama, e os mastologistas, alguns colegas me chamam para fazer a reconstrução, e tenho operado também muitas mamas secundárias, né, mamas que foram operadas, que o resultado talvez não tenha ficado muito bom, paciente um pouco insatisfeita, e às vezes acaba me procurando para tentar auxiliar nesse sentido. Porque o problema da cirurgia plástica, né, André, é assim, ó, o bom de ser cirurgião plástico é que eu não dou diagnóstico, né? Quando eu chego para você e falo, André, o que eu posso te ajudar? Você falou lá, doutor, minha mama, não gosto da minha mama, não gosto do meu braço, eu já sei o que incomoda. O difícil é perceber que quando a paciente me coloca esse questionamento, se aquilo que ela está imaginando, porque a paciente sempre imagina um resultado, né? E sempre imagina um resultado perfeito. Maravilhoso. O importante é perceber se esse resultado que você imagina é o que eu vou conseguir te oferecer. Muitas vezes não. Primeiro porque cirurgia plástica é uma relação de troca. Você vai trocar sempre algo que você não gosta por cicatrizes. E cicatriz é algo que o cirurgião plástico briga a vida inteira, porque o processo cicatricial ele está muito relacionado à fisiologia do paciente. Entende? Então, assim, a diferença da cirurgia, de uma cirurgia geral para uma plástica, é que eu escondo as minhas cicatrizes, né? Eu vou tentar colocar as minhas cicatrizes dentro da marca das roupas íntimas, do biquíni, eu vou operar uma orelha, a cicatriz é atrás da orelha, eu opero um nariz, cicatriz dentro do nariz, faz um rosto, uma cicatriz bem escondida, mas a gente tenta tratar essa pele com muito carinho. Hoje, então, a gente usa eu uso cola em quase 100% das minhas cirurgias, e eu penso que realmente essa evolução no manejo da pele é que nos dá esses grandes resultados que nós conseguimos observar. Agora, se a paciente tem uma tendência, tem uma cicatrização hipertrófica ou queloidiana, realmente o cirurgião vai brigar ao lado dela, vai tentar orientar, mas a gente não tem o poder de evitar. Vamos tentar tratar e melhorar da melhor forma possível. Porque bisturi de cirurgião plástico não é varinha de condão, né? Não, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo é o sucesso da plástica tem. Eu vejo, como eu passei por 4 cirurgias, né? Eu avalio que, primeiro, é a sua genética, a sua recuperação. Tem queloide, não tem queloide? Como é que é a cicatrização? Então, já tem a sua genética. O segundo
É o médico, maravilhoso. E o terceiro é o seu pós bem feito, Sim. né? Porque assim, a gente cansou de ver gente que tinha feito plástica, abdominoplastia, do nosso grupo lá da época, e a pessoa tinha acabado de tirar o dreno e estava na praia. Uou, como assim Gente, na praia, né? Lembra a Vocês- foto? A pessoa punha foto. Tem isso que eu ia falar. Teve um caso clássico lá no hospital de uma paciente que ela postou uma foto dela sentada na cadeira de praia com o dreno amarrado no meio das pernas. Quer dizer, gente... Então, assim, você não sei se você vai lembrar, mas uma coisa que eu falo para todas as pacientes, ó, 40% do resultado de uma cirurgia plástica é fruto do meu trabalho. É o que eu amo fazer. Você quer me ver feliz, me dá um bisturi para eu segurar. Eu amo. Atrás do bisturi. Na frente eu acho que não deve ser muito divertido, não. Mas eu adoro operar. 40% são os cuidados do paciente. Então, 40% sou eu, 40% é você. Por que você? Porque o paciente precisa, não pode se expor ao sol, não pode pegar peso, às vezes não pode dormir, só pode dormir em decúbito dorsal, não pode molhar o curativo, não pode deixar o curativo molhado, não pode esquecer que ela precisa ter um cuidado com a sua alimentação, fazer uma dieta hiperproteica, né, para que você tenha uma boa recuperação, uma dieta rica em ferro, né, evitar tomar muito café, porque o café prejudica a absorção do ferro. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai passando para o paciente e ela tem que seguir essa orientação. Somente o médico e o paciente juntos conseguem um bom resultado. Eu sozinho não consigo nada. Primeiro, porque eu não sou melhor do que ninguém. Segundo, porque eu não sou Deus. E terceiro, porque eu realmente tenho minhas limitações, como todo ser humano. Eu preciso de um paciente junto comigo. E os outros 20%, André? Eu já ia perguntar. E os 20%? São todos os riscos inerentes a uma cirurgia. As pessoas pensam que fazer cirurgia plástica pintar o cabelo, é fazer a unha, não é uma cirurgia, é um ato invasivo. Você pode ter um hematoma no pós-operatório, é para acontecer não, mas pode. Você pode ter seroma, que é a formação de líquido embaixo do retalho. Todas as vezes. O paciente pós-barato tem uma tendência maior a ter realmente seroma por uma questão de hipoproteinemia, né? Então, assim, você pode ter um sofrimento, um ponto pode abrir, pode ter uma necrose na pele, vai perder sensibilidade na área operada, você pode ter uma infecção, você pode morrer na cirurgia, Sim. tá certo? É claro que um paciente de cirurgia plástica é um paciente rígido, né? Todos os trabalhos nos mostram o seguinte, o risco de um paciente que vai para uma sala de cirurgia com um bom cirurgião, um anestesista competente, experiente, todos os exames pré-operatórios normais, dentro de um bom hospital com todos os recursos necessários, um planejamento cirúrgico bem feito, esse risco ele é comparável àquele que você corre quando você anda de avião. Você garante para mim que o avião vai pousar do outro lado? Quando eu ando de avião, eu vou com o meu tercinho no bolso, não tem acostamento, não tem pisca-alerta, aquele negócio é complicado. Mas todo mundo anda de avião. E andar de avião, ele só perde com o meio de transporte para o elevador e para a escada rolante. É mais perigoso você andar de carro, você andar a pé, você andar de bicicleta do que andar de avião. Então, o que eu falo para esses pacientes, olha, o risco que você vai correr quando essa consulta acabar é maior do que aquele risco que você vai correr dentro de uma sala cirúrgica. É claro que com todos esses cuidados. O grande problema qual é? É quando o paciente começa a pensar nos custos de um hospital de qualidade e se submete a fazer cirurgias em clínicas, em hospitais não muito habilitados, com poucas condições. As complicações são extremamente raras. Mas quando elas acontecem, você precisa de ter um suporte para que isso realmente tenha uma boa solução, né? Então, fazer cirurgia plástica é uma decisão extremamente importante, que depende do cirurgião, mas depende muito do paciente também. E o conselho que eu dou, a mulher brasileira, ela é extremamente agraciada pelo fato de o Brasil ter excelentes cirurgiões plásticos. O Brasil é, assim, em qualidade de cirurgião plástico, meu Deus do céu, sabe? Às vezes eu vou em congresso e fico pensando, quando é que eu vou chegar no nível desse cara, sabe? Então eu penso que, assim, vocês têm essa vantagem no Brasil. Apesar de toda essa invasão que existe em cima da especialidade, o cirurgião plástico bem formado, e aí o conselho que eu dou, quando você for escolher um cirurgião plástico,
Entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, colocar lá o nome do seu cirurgião, saber se ele é especialista, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procurar conversar com algumas pacientes que ele operou, procurar se informar como é o cirurgião. Eu conheço excelentes cirurgiões, extremamente competentes, e que tem um consultório vazio porque ele não tem uma boa conversa, sabe assim? O cara é muito bom. E tem aquele cara que é aquela lábia, aquele somebody love, e o cara não é nada, e o consultório dele está cheio, inclusive cheio de complicações, mas porque ele se comunica bem. Então, na verdade, o que existe é o meio termo, né? É você procurar um cirurgião que você se identifique. Como eu tenho uma clientela indicada, André, e você sabe disso, eu não sou de ficar fazendo propaganda. Quando o paciente chega no meu consultório, ele já sabe o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da minha instrumentadora, ele sabe quanto eu cobro, onde eu opero, sabe que eu tenho casa em Guararema, sabe que eu gosto de Fusca, que eu tenho uma banda de rock, que eu toco guitarra. Sabe tudo, porque já pesquisou. Porque já contaram, quem encaminhou contou. Então, assim, isso é muito legal, porque já vem com um vínculo, você entendeu? Então, ter esse vínculo é muito bom. Eu ainda acho que a opção de escolher um médico precisa ter uma coisa que a gente chama de approach. Você precisa se sentir confiante. E a hora que você acreditar no seu médico, não fica ouvindo outras opiniões. Porque senão você fica maluco. Porque cada um vem dizer uma coisa, né? Justamente. Se você for em 10 médicos com um resfriado, eu tenho certeza que você vai sair com 10 receitas diferentes. Todos querem te curar, todos. Uns com uma receita mais cara, uma receita mais barata, uns com homeopatia, outros com suco de limão, mas todo mundo quer te curar. Uns vão conseguir isso de uma forma mais rápida, outros um pouco mais lento, mas o objetivo é a cura, né? Então, e algo que é fundamental nisso é entender que, assim, nunca escute uma só opinião. É muito importante ouvir duas vozes, porque eu não sou o dono da verdade. E tem que ver aquela coisa eu brinco que é pele, né? Você confiar no cirurgião. Eu acho que a confiança no cirurgião, ela define muito o bom e o mau resultado. Porque ser bom cirurgião não é saber operar só. Bom cirurgião é aquele que tem uma complicação e resolve. É aquele que vai estar do seu lado, que vai te amparar, que você sabe que vai resolver o seu problema. Esse é o bom cirurgião. Você não conhece um bom piloto de avião quando tudo dá certo. Eu quero ver parar uma turbina e ele posar comigo lá em Congonhas em dia de chuva, entendeu? Eu espero que isso nunca aconteça, mas aí você vai ver se o cara é bom. E medicina é igual. Eu tenho, você sabe, assim, eu estou ligado a um serviço de formação de residência e, assim, eu sempre brinco e digo isso de uma forma muito clara. Médico precisa gostar de gente. Médico que não gosta de gente não pode ser médico. Complicado. Tem que conversar, sabe? O WhatsApp vai tocar, você tem que responder. Eu faço isso há 35 anos, mas para o meu paciente é a primeira vez. E eu vou ter que responder tudo de novo, como se fosse a minha primeira vez. Com atenção, com carinho, porque o paciente merece isso. Daí, porque num grupo de 1000 bariátricas, 1003 te ama, né? Tá explicado, você né? sabe que eu sinto falta desse grupo, porque a gente tinha uma interação muito boa. Você chegou a frequentar as aulas? A gente dava umas aulas bem legais, né? Eu gostava de dar aula para os pacientes. A palestra no Teatro do São Cristóvão, nossa, eu amava. A gente juntava lá todo mundo que ia, as pessoas que já tinham operado, as que iam operar. Para ser o exemplo e as que operar para perder o medo. Justo, e tinha umas perguntas muito bacanas, eu sinto falta disso. É bem gostoso, né? Já corre, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma informação, deixa um recado carinhoso, deixa o seu like e quero aproveitar e agradecer ao Buda Spa Juventus Moca, onde você também tem um momento seu, um momento único de cuidados e relaxamentos. Doutor Jorge, o senhor iniciou falando sobre, né, que o seu forte, né, é o mama, né? Acho que tem muita questão ainda em relação ao silicone, né? Que troca, que não troca. Eu já faz 8 anos que eu coloquei o meu, né? E todo mundo pergunta, você vai trocar? Aí eu falei, gente, esse silicone que eu coloquei, eu fui orientado que eu não tenho que trocar. Mas eu tenho que estar sempre em consulta. Não foi orientada por mim disso, não. Não. Que eu tinha que trocar, um prazo para trocar. Que a gente tinha que, de tempo em tempo, se encontrar para ter uma consulta, para fazer uma avaliação, para ver a necessidade de troca ou não. E porque também, com o tempo, eu já estou com 52 anos. Eu já estava com 40 e pouco, né? Então...
Você falou mesmo para mim, você vai ter uma transformação no seu corpo e a gente vai precisar mexer em alguma coisa, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos marcar os nossos retornos e a gente vê isso. Não fica se preocupando com o que as pessoas falam, que tem que trocar, que não tem que trocar. Eu não vou te dar uma data. Se não for que não tem que trocar, eu não vou te dar uma data. Mas... A gente vai fazendo as consultas e a gente vai conversando sobre isso. Você sabe, André, essa pergunta é muito boa. Porque essa é uma dúvida frequente e eu escuto isso todos os dias. Então, vamos deixar claro aqui uma coisa. Ó. Só os diamantes são eternos. E amor de mãe. Por que isso? Você pega um implante de silicone, não tem lá uma data de validade. Não é tampa de margarina, válido até o dia tal. Não, aquilo é um material aloplástico, vai sofrer um desgaste e vai chegar uma hora que você vai precisar trocar. Então, que isso fique muito claro. Não existe implante de silicone que não precisa trocar. Isso não é verdade. Tá? Esse é um ponto importante. Então, quando eu preciso trocar, né? O que rege a troca de um implante de silicone são exames de imagem, então, aquilo que você colocou ainda há pouco, muito bem. Tem que seguir com o seu cirurgião. Quem coloca um implante de silicone precisa entender que precisa ir ao cirurgião pelo menos uma vez ao ano, como vai no ginecologista, como vai ao dentista, como vai ao dermatologista. E por que tem que passar lá? Para a gente poder avaliar esse silicone. Pedir os exames, avaliar os exames, fazer um exame clínico, conversar com o paciente, porque os critérios se baseiam no quê? Se eu tenho ultrassom normal, a mamografia está normal, a ressonância magnética das mamas está normal. A paciente está feliz com o aspecto estético da mama. Do ponto de vista clínico, eu examino e está tudo bem. Não tem contratura capsular, não tem nada. Por que eu vou trocar esse silicone? Não importa se ele tem 10, 15, 20 ou 25 anos. Agora, o que precisa haver é que eu gosto de seguir o protocolo americano. Então, eu coloco o implante hoje, eu vou fazer um ultrassom por ano. Se a paciente tiver mais do que 40 anos, ela vai fazer um ultrassom acompanhado de uma mamografia. Com 5 anos pós-implante, eu faço uma ressonância magnética. Por quê? Porque hoje a ressonância magnética é o exame de padrão ouro para fazer um segmento adequado dos implantes de silicone. 5 anos eu peço a minha primeira ressonância magnética. Eu vou acompanhando. Antigamente eu pedia com 10 a segunda ressonância magnética, agora eu peço com 9. Daqui a pouco eu digo por quê. A partir desse 9º, 10º ano, eu começo a pedir uma ressonância a cada 3 anos. Porque a gente sabe que a maioria das intercorrências, a maioria dos problemas que o implante de silicone pode provocar, acontecem a partir do 8º, 9º ano. São as contraturas capsulares, né? Existe uma patologia chamada BLCL, que é um tumor anaplásico de células gigantes, que ocorre na cápsula. Porque o implante ele é um corpo estranho. Como todo corpo estranho, ele vai promover uma reação antígeno-anticorpo. Então, os seus glóbulos brancos vão vir em direção a esse corpo estranho e para fagocitar não vai conseguir, porque o implante é grande. Se fosse um vírus da gripe, ok, fagocitaria todo mundo, com uma semana você está curado. O implante é grande, ele não consegue, então cria uma cápsula, prende, aprisiona esse implante para que ele não comprometa o restante do organismo. O grande problema, aliás, a grande intercorrência de um implante de silicone, qual é? É a chamada contratura capsular, que é quando essa cápsula começa a se apertar o implante e vai sendo classificada de acordo com uma classificação de Baker em grau 1, 2, 3 e 4. Grau 3 e 4 é quando o implante está mais endurecido, com alteração de forma, de contorno, dá incômodo para a paciente, às vezes provoca dor. Esses grau 3 e 4 realmente é cirúrgico. Pode acontecer com 2 anos, pode acontecer com 3, com 5, com 10, mas os estudos nos mostram que em algum momento o paciente vai desenvolver uma contratura capsular. Esse é um ponto. Outro ponto importante é que esse BLCL, como eu estava dizendo, ele acontece nessa cápsula. Então, ou seja, a paciente ela vai ter um tumor na mama, mas não é um tumor de mama, é um tumor na cápsula. É um tumor raro, é um tumor que realmente tem um crescimento lento e de fácil diagnóstico.
O ultrassom faz o diagnóstico, não precisa nem fazer mamografia. E às vezes tem uma clínica muito exuberante, que é quando a mama começa a crescer mais, às vezes forma uma quantidade de líquido muito grande ao redor do implante, aí tem que fazer punção guiada por ultrassom, tem que pegar todo esse líquido e mandar para exame, enfim. Tem todo o acompanhamento que precisa ser feito. Mas realmente é uma doença rara, de início bastante lento, e que com esse acompanhamento anual, o tratamento qual é? Tirou a cápsula, o paciente está tratado. Eu posso até colocar outro implante na mesma data, se eu quiser. Tá certo? Dando tudo ok, tirou a cápsula inteira, tudo mais, não tem problema nenhum, porque é um tumor na cápsula. Então, veja, por isso tem que ter esse acompanhamento. E hoje, que eu acho que é o grande boom que vem acontecendo, é a chamada Asia Síndrome, né? Que é a doença do silicone, que quando isso começou? André, em 1982, quando os soldados voltavam da Guerra do Golfo, eles tinham inúmeros sinais e sintomas. Então, vamos lá. Vou falar alguns aqui. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui no estúdio vai ter pelo menos um deles. Ó, são 40, mas ó, queda de cabelo, insônia, depressão, unha quebradiça, diminuição de acuidade visual, diminuição de acuidade visual, auditiva, pele seca, dor articular, dor muscular, diminuição da memória. Olha, um monte de coisa. Só que é o seguinte... Eu tenho algumas dessas coisas aí. Eu tenho todas. E não tenho silicone. Mas qual é o problema? É que quando os soldados tinham tudo isso, ninguém sabia o que era. Um estudioso israelense, ele mostrou que essa sintomatologia era provocada por um gatilho, que era uma reação autoimune, era uma reação provocada por algum processo inflamatório, e se percebeu que era o quê? O conservante das vacinas. O soldado, quando vai para a guerra, ele toma muitas vacinas. E esse conservante provocava toda essa clínica exuberante, que foi chamada na época de Asia Síndrome. No começo, na verdade, até síndrome do Golfo, depois passou a Asia Síndrome. Só que aí ele começou a estudar outros gatilhos. Pô, então se o conservante da vacina pode provocar tudo isso, vamos estudar um pouco mais. Aí se descobriu que o hidróxido de alumínio também pode provocar. Né? Então, o alumínio, você tem onde alumínio? Na panela, você tem alumínio em alguns desodorantes, né? Alguns bloqueadores solares. Né? Se descobriu que o chumbo também poderia, e se chegou no silicone também. O problema é que quando você falou que o silicone poderia ser um gatilho, acendeu uma luz amarela. Por quê? Estima-se hoje que no mundo existam mais ou menos 40 milhões de mulheres portadoras de implante de silicone. Então, você imagina que isso realmente despertou aí um certo alvoroço. O grande problema é que isso acabou caindo no meio leigo de uma forma um pouco distorcida, e algumas pessoas que não são médicas, que não têm uma formação baseada em evidências científicas, usaram isso como uma forma de se promover. Não, tem que tirar o silicone nunca mais, silicone tem petróleo, silicone faz mal. Então, veja bem, não é só o silicone. Se você vem ao meu contato, Jorge, eu quero tirar meu silicone porque eu acho que eu estou com esse assim, eu não quero mais esse corpo estranho, mas o braço todo tatuado. Pô, você tem o pigmento da tinta, você entende? A gente tem contato com silicone todo dia, no lustramóvel, no creme hidratante corporal, no shampoo, né? No meu tempo chamava creme rinse, agora como é que chama mesmo? Condicionador. Isso, no condicionador. Então, assim, tem silicone... nanopartícula de silicone, às vezes, em alguns tipos de... aquele biscoito recheado, aquele brilho, aquele cintilante daquele branco do recheio. Aquilo ali, nanopartícula de silicone. Então, assim, a gente tem contato com silicone todos os dias. E você cozinha em panela de alumínio, né? Então, veja, a Asia Síndrome, ela existe, ela é real, mas ela é rara. Não é isso que está se falando. E também não é só em função do silicone. Precisa haver um acompanhamento? Precisa sim. Tem pacientes que realmente têm indicação de se retirar o implante de silicone, né? Mas que fique bem claro que não é só o silicone. E uma coisa que eu acho, que a gente esse ano nós fizemos uma campanha dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, chama Eu Respeito. Né? Eu respeito a paciente que precisa do implante de silicone para ter uma mama com volume agradável, para ter a sua autoestima resgatada. Eu respeito a paciente que precisa do silicone quando ela tem um câncer de mama e precisa fazer uma reconstrução mamária e ela é implante dependente. E eu respeito também a paciente que tem implante de silicone e que me procura para retirar esse implante. É um direito que ela tem. O corpo é da paciente. Ela tem total direito. Mas que ela o faça
baseado-se em trabalhos científicos, uma boa orientação médica e também naquilo que eu acho importante ela tentar entender que eu tenho algumas pacientes que me procuraram para tirar o implante de silicone e já me procuraram para colocar de volta, porque não se aceitaram depois, né? Também tenho pacientes que tiraram o implante que também se sentiram bem. Então, assim, o importante é respeitar a vontade das pessoas, das mulheres, né? E eu acho que a mulher, nesse aspecto, ela precisa realmente ser ouvida, né? Como dizia Vinícius, as mulheres não foram feitas para serem compreendidas, elas foram feitas para serem amadas, né? Perfeito. Então, eu penso que a gente precisa realmente ter esse cuidado de lidar com o silicone, de fazer esse acompanhamento, esse segmento. Vou puxar sua orelha. Você sumiu do meu Mas eu não te vejo. Mas eu tenho feito todos os exames todo ano. Mas eu não estou vendo os preventivos. Olha, Então, a gente tá aqui eu não brigando, te procurei porque estava tudo bem, né? O doutor Luiz está me acompanhando lá, então está sabendo bom. de tudo. Então Meus bom. ultrassons Eu todos vou é ele que perdoando, faz. viu, gente? Eu vou perdoar. Pode perguntar para o doutor Luiz da clínica, Eu vou ele que faz meu ultrassom. Eu vou perguntar, não precisa não. Mas olha, eu acho legal que a gente tenha essa conversa, sabe, André? Porque realmente isso acho que é até de interesse público, né? Porque eu tenho ouvido tanta coisa, visto tanta coisa com relação a isso. E, infelizmente, falar para você, o silicone é o método ideal? Não, não é o método ideal, mas não existe outro. Ainda não existe um substituto para os implantes de silicone para se aumentar uma mama. Está em estudo agora. Eu tenho feito muita cirurgia híbrida. O que é a cirurgia híbrida? Nós colocamos implantes um pouco menores e enxertamos gordura na mama. O problema de você querer aumentar a mama só com gordura é que a gordura tem o chamado efeito Pires, né? Você coloca a gordura, ela dissolve, a mama fica achatada. Ela não dá projeção. Quem dá a projeção é a sustentação do silicone. Mas existem hoje alguns estudos que a gente está fazendo alguns scaffolds, né, que são alguns esqueletos no formato de um implante de silicone que você vai colocar e ali vai se intermear tecido mamário e depois esse esqueleto absorve e a gordura vai ficar naquela condição que a gente deseja. Ainda está em estudo, já na Itália, no Instituto Europeu de Oncologia, esse estudo já está sendo feito em pacientes que sofreram quadrantectomias. A gente não sabe ainda os resultados, mas eu acredito que talvez seja o futuro. Mas esse futuro é muito lá na frente. Hoje, o implante de silicone ainda é a melhor forma de se ter uma mama bonita, com uma boa projeção, uma boa forma, um bom contorno, principalmente para as pacientes que são implante dependentes, que não têm mama. Você que está aí nos assistindo e está amando esse episódio, já segue, já se inscreve no meu canal, deixa um like, escreve um comentário carinhoso e vamos aproveitar esse momento de cuidados e informações e vamos pegar aqui o QR Code da minha tela e já vamos ligar, já vamos chamar lá no Buda Spa Juventus Moca, já marca sua sessão de massagem lá. Não é só uma clínica de estética, não é só uma sessão de massagem, é uma experiência incrível de cuidado, de beleza, de saúde física e mental e de aromaterapia. Então não perde, já pega esse QR Code e já faz seu agendamento. Dr. Jorge, eu quero fazer 2 perguntas, porque isso a gente se pergunta entre a gente, né? Eu queria saber, se você puder falar, claro, sem revelar, né, a pessoa, mas se você pudesse contar pra gente. Eu quero saber 2 casos. Um, do qual você vai me falar que a pessoa veio, quis fazer um monte de coisa. Não vou nem falar de rosto, né, porque cirurgia plástica em rosto é bem complicado, né? Mas vamos falar, a pessoa falou, eu queria ter a cintura mais fina, eu queria ter mais quadril, eu queria meu braço musculoso, quis fazer um monte de intervenções com cirurgia plástica. O senhor fez, foi sucesso, a pessoa ficou maravilhosa, mas ela não gostou. E aí ela volta. Você já teve esse caso? Vários. Ai, eu achava que não, eu apostava com as meninas escuta, que gente, não. Eu não sou Deus. Mas só que tem não é? Só que tem um detalhe aí que eu vou abrir um parênteses. Primeiro, eu não acredito na medicina francesa. Sabe o que é medicina francesa? É o Jacques. Doutor Jacques, eu tô lá, vamos fazer mama, abdômen, lipoação, eu não faço. Eu associo no máximo 2 cirurgias. Por uma questão de segurança, porque eu não acho... uma cirurgia plástica é uma cirurgia que exige muito do cirurgião, é cansativo. Eu não acho justo a paciente no meu consultório me pagar para fazer uma cirurgia
e eu chegar lá e deixar o meu assistente fazer uma coisa e eu fazer outra. Não, eu faço tudo. Tá? Ele pode até me ajudar a fechar, mas quem opera sou eu. Então, assim, eu não acredito na medicina francesa. Então, no meu consultório, essa história do Jacques, quero fazer mama, abdômen, lipo, nem vai porque eu não vou fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olha, gente, e eu gostaria que isso ficasse muito claro. Cirurgia plástica, quem resolve fazer uma cirurgia plástica precisa entender um fator importantíssimo. Se você não pretende fazer uma reeducação alimentar bem feita, e se você não pretende colocar na sua vida uma atividade física constante, principalmente a musculação, não faça cirurgia plástica. Você vai jogar dinheiro fora. Por quê? Porque você vai voltar a engordar. É que nem a paciente que está acima do peso e acha que vai fazer uma lipoaspiração. Gente, lipoaspiração não é regime. A lipoaspiração, ela foi idealizada para tratamento de gorduras localizadas. Lipoaspirar do pescoço até o joelho para emagrecer um paciente, sem ele mudar hábito alimentar, sem ele fazer atividade física, ele vai continuar se alimentando errado, ele vai continuar com a vida sedentária e daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele vai estar acima do peso novamente. Então, o que eu vivencio no consultório às vezes, André, é aquela paciente que faz uma lipoaspiração e aí ela volta no meu consultório acima do peso de quando eu operei e vem, doutor, eu quero fazer um retoque. Mas retoque o quê? Você está 3, 4 quilos acima de quando eu te operei. Não é retoque, na verdade. Você tem que ir na nutricionista, você tem que ir para a sua academia. Por isso que eu tomo muito cuidado de pesar a minha paciente. Hoje já está fazendo bioimpedância pré-operatória para justamente ter como comprovar isso de uma forma mais segura, né? Porque se você não vai fazer a sua parte, entende, André? Se você não se dedica, e aqui temos um exemplo, que isso é verdade, André é um exemplo, que nós sabemos o seguinte, né, que infelizmente das pacientes que fazem cirurgia bariátrica, uma porcentagem significativa volta a ganhar peso nos primeiros 10 anos, e algumas vezes até ultrapassando o peso que era antes. Então, assim, precisa haver dedicação. E não é fácil, né, André? Não é fácil abrir mão do brigadeiro, do sorvete, do pão, né? Eu não abri mão, então, eu só como menos. Comer menos. Eu como uma vez por semana. Isso chama-se reeducação alimentar. Exatamente. Eu escolho um dia da semana para fazer uma coisa que eu não posso. Assim, comer é muito bom, mas a gente tem que entender o seguinte, olha, nós temos que fazer da alimentação os nossos remédios, para que a gente não tenha que fazer dos remédios a nossa alimentação depois. Então, comer bem, ter uma boa orientação de uma boa nutricionista, você entender que você tem que ir para a academia, isso vai te fazer bem, não só do ponto de vista físico, mas orgânico, do ponto de vista eu vou para a academia, eu vou feliz? Não vou feliz. Mas depois que eu tô lá, é bom demais, né? Você não pensa em nada, bota o fone de ouvido, escuta um podcast, tem aqui né? Podemos escutar uma Luciano. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu brinco que eu acho o cirurgião plástico, ele é um psiquiatra com bisturi na mão. Nós temos o poder de realmente mudar a vida de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Uma cirurgia plástica mal indicada, uma cirurgia plástica mal conduzida, pode se transformar num grande problema. E, assim, eu sempre falo, eu tenho casos excelentes, eu tenho casos muito bons. E eu também tenho casos que não ficaram bons. Mas aí o que acontece? Aí eu vou chamar o paciente. Olha, vamos refinar aqui, vamos retocar. Eu brinco assim, o artista quando pinta um quadro, ele faz o esboço, ele pinta e depois ele faz inúmeros retoques. Eu estava lendo outro dia um livro do Van Gogh e colocava o quadro no cavalete e ele retocava assim. Quando ficava bom, o dia que ele achou que ficava bom, ele botava para vender. Coitado, nunca vendeu nenhum, mas ele botava para vender. Então, é mais ou menos isso. Eu não posso ficar retocando toda hora, mas eu tenho a possibilidade, depois de 6 meses, 8 meses, quando o edema regride, os tecidos vão para o lugar, fazer pequenos refinamentos. Até porque a gente opera o paciente deitado, né? O paciente deitado, principalmente o paciente bariátrico, é de um jeito, em pé é de outro. Não dá para. O dia que eu conseguir operar em pé vai ser maravilhoso, mas não dá. Entendeu? Então, a cirurgia plástica não tem milagre. O que existe num bom cirurgião plástico é a dedicação aos estudos,
é a atualização constante, é a dedicação ao paciente, é a sinceridade, a honestidade. Não ficar vendendo sonho, porque não é por aí o caminho. Não adianta eu ficar na minha rede social, olha como eu sou bom antes e depois. Eu não sou contra antes e depois. O que eu sou contra é não mostrar as complicações, porque todo mundo tem. E muitas vezes a paciente ela vai para uma cirurgia plástica achando que aquilo ali vai resgatar o casamento dela, vai deixar ela, vai ganhar promoção no trabalho. Não é nada disso. A cirurgia plástica, o objetivo dela é resgatar a autoestima. Se você tem uma autoestima alta, tudo isso vai acontecer. Mas nem sempre para resgatar a autoestima precisa de uma cirurgia plástica. Às vezes uma boa terapia resolve. Então, a cirurgia plástica é uma especialidade apaixonante, uma especialidade que realmente pode transformar a vida das pessoas, mas que o cirurgião sozinho, ele não faz nada. Nós não podemos aqui, e eu fico muito triste quando eu vejo isso, sabe? As pessoas caindo na mesma condição. Você quer ver uma coisa? Você já percebeu que hoje, quando você olha, às vezes eu estou no shopping, e eu fico observando, assim, eu moro perto do Shopping Morumbi e eu faço academia dentro do Shopping Morumbi. Então eu saio da academia, vou tomar um negócio, tomar um café, eu fico lá sentado olhando. Como as mulheres estão... Elas buscam ser parecidas umas com as outras, né? Aquela sobrancelha da Nike, cílio de pica-pau, aquela boca grande, aquele malar assim, aquela cara, aquele rosto marcado. A famosa demonização isso, facial. Não queria falar isso, peitão, né? Isso, sabe? Então, assim, gente, eu acho que a beleza é difícil de você definir, mas é fácil de reconhecer quando você vê. E é tão legal você entender que existe a beleza dos 20 anos, existe a beleza dos 30, existe a beleza dos 40, dos 80, dos 70. Ninguém é belo o tempo todo. Eu lembro que Vinícius de Moraes falava às vezes que me desculpem, mas beleza é fundamental. Aí o Fernando Sabino respondeu assim, se eu tivesse que escolher para eu casar entre uma mulher bonita e uma mulher inteligente, eu casaria com a inteligente, porque aos 60 anos ela vai continuar inteligente. E a beleza não. Então, o belo, a gente tem que buscar isso. Também a autoestima é importante, né? Eu acho que é importante você... E hoje, como cada vez mais a gente está vivendo uma quantidade de tempo maior, você conseguir buscar... Você ter um envelhecimento bom, né? Eu quero viver 100 anos. Eu morrer não faz parte dos meus planos, não. Mas eu quero viver 100 anos andando de moto, tocando meu violão, ativo. E não jogado numa cama. Mas para isso, eu preciso botar uma moedinha no cofre todo dia. Tem que fazer sua parte. E essa moedinha, sabe qual é? Academia. Opa! Isso se chama musculação, gente. Musculação, até os 40 anos, você... até pode fazer e deve fazer, mas depois dos 40 você precisa fazer. Não tem outro caminho. Se você quer ter uma qualidade de vida bacana, você tem que fazer musculação. Você tem que estar dentro do peso, porque senão você vai carregar um peso desnecessário todo dia. Eu acho que eu faço sempre essa analogia, que eu acho que eu devo ter feito com você. Às vezes chega para mim paciente assim, 1,60 m, com 72 quilos, querendo fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Eu falo, ó, você está aí 15 quilos acima do peso. Você quer entender isso? Pega 3 sacos de arroz de 5 quilos, coloca no colo e vai passear no supermercado. Você vai cansar. Na hora que você soltar os 3 sacos de arroz dentro do carrinho do supermercado, você vai sentir um alívio. É esse alívio que você vai sentir o dia que você emagrecer. E é interessante, porque as pessoas com sobrepeso, as pessoas obesas, quando chega assim 5 horas da tarde, 6 horas, elas estão irritadas. Elas estão brigando com o marido, chutando o cachorro, com a vizinha, com o filho. Ela quer deitar, ela quer sentar, ela quer ver Netflix. Porque a hora que ela pega os 3 sacos e bota no sofá, entendeu? E bota na cama. É a hora que ela descansa. O pé tá inchado, tá doendo, a coluna tá doendo. E ela não sabe por que ela tá irritada. Ela tá irritada porque ela tá cansada. Então, gente, vamos acordar. Cirurgia plástica é tudo, é vida. Mas é importante entender que sozinha não resolve nada. Você tem que se encontrar, o ser humano precisa se entender. Outro dia perguntaram na minha idade, e eu falei assim, olha, tem dia que eu acordo com cabeça de 20, tem dia que eu acordo com cabeça de 40, e tem dia que eu acordo com cabeça de 80. Então, se entender cronologicamente, para mim, é um grande erro. Porque o meu pai, que já é falecido, mas meu pai faleceu aos 84 anos,
E meu pai, além de ser minha referência de vida, meu pai é um grande exemplo para mim, porque meu pai sempre foi um crianção. Eu lembro quando ele me dava os brinquedos quando eu era pequeno, ele brincava primeiro até cansado, depois que ele cansava, ele dava o brinquedo para mim. E me levava para soltar a pipa, ele ficava com a pipa assim, e eu ficava olhando. Não, peraí, eu já te dou, peraí, então, vamos cortar a tua pipa. E eu ficava ali olhando, e eu curtia aquilo, sabe? Então, assim, ser criança, sabe? Você entender que a vida é isso aqui, também é importante, né? Ter momentos como esse, momentos agradáveis, com pessoas que você gosta, né? Dizer eu te amo para quem merece, né? Estar perto das pessoas que você curte, fazer o que você gosta, isso é fundamental. Era para chorar? Não. Doutor Jorge, a última pergunta. E quando a paciente entra no seu consultório e quer fazer a endemonização no corpo, quer fazer coisas assim, absurdas, impossíveis, aquela que, né, quer fazer quer fazer a lipo e o senhor já sabe que não vai dar certo. Como que o senhor traz ela para a realidade? O senhor opera mesmo assim ou o senhor se nega a operá-la? Deixa eu te contar uma coisa. Tem 3 coisas que é interessante. O cirurgião do plástico no começo de carreira, a gente corre atrás dos pacientes. Depois de um certo grau de maturidade, nós corremos dos pacientes. Por quê? Porque a gente aprende que tem dinheiro que é melhor não ganhar. É melhor você ficar em casa do que operar uma paciente problemática, do que você operar uma paciente que nitidamente, antes de fazer uma plástica, ela precisa se entender. Então, eu não tenho o menor constrangimento de dizer o seguinte: você me desculpa, eu não me sinto à altura de fazer a sua cirurgia, eu não me sinto capaz de alcançar o que você veio buscar aqui. Pega o dinheiro da sua consulta de volta e você pode procurar outro cirurgião. Eu não sou o seu cirurgião. Entende? Eu acho que você ser honesto com a paciente. E muitas vezes eu digo não vou operar. Ou muitas vezes eu falo assim, você desculpa, você não precisa de uma cirurgia plástica, você precisa ir para nutricionista, tem que emagrecer. Tento mostrar a ela as vantagens de todo esse processo, tento orientá-la com relação a isso. Aí eu peço um monte de exame, mostra tudo alterado. Olha, vamos se cuidar. Qual é o maior patrimônio que Deus te deu, Andréia? É minha vida. É o seu corpo. Aí eu pergunto para você, se você não cuidar do seu corpo, aonde a tua alma vai morar? Não é isso? Então as pessoas se preocupam em andar com carro zero, roupa chique, sabe, bolsa cara, mas ela não se preocupa com o corpo. Ela não pinga um colírio no olho, ela não passa um creme hidratante no corpo, ela não vai num dentista, ela não vai no médico. E sem o corpo você não vai a lugar nenhum, você não faz nada. Entende? Nós precisamos entender que é nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. Isso eu acho que é fundamental. Mas eu digo não, viu, André? Depois que eu aprendi a dizer não, eu economizo muito tempo na minha vida. Não isso só na minha profissão, em tudo. Em tudo, né? Mas isso é uma pena, né? Porque, infelizmente, como toda a área e todo ramo, tem gente que não tem ética, né? Então, com certeza, ela vai procurar um outro médico e ele, por questão de dinheiro, vai operar e, assim, vai ficar pior, né? A gente já sabe o resultado de tudo isso, né? É aí que o cirurgião de mais experiência entra, né? A gente brinca com o cirurgião de cabelo branco, que é você pegar esses pacientes que operaram de uma forma errada, na hora errada, no momento errado, e que não ficaram que não tiveram um bom resultado, e vem no cirurgião mais experiente para você tentar resolver. Isso acontece muito. Eu digo para você que no meu consultório, semanalmente, eu atendo pelo menos 3, 4 casos de pacientes que sofreram cirurgias, às vezes até com pessoas que não eram cirurgiões plásticos, de outras especialidades, e que realmente não ficou bom, e a gente tem que tentar dar um jeitinho, né? Mas, como eu disse, eu também tenho resultados que eu preciso rever, que eu preciso retocar, que eu preciso refinar. Eu brinco, eu falo isso para os meus alunos, que assim, quando um resultado não almejado acontece nos pacientes dos outros, os médicos falam que é complicação. Quando é nos meus, eu falo que é intercorrência. Mas, na verdade, é tudo intercorrência, viu, gente? Porque faz parte. Você dirige. Ninguém pega o carro de manhã cedo e fala assim... Eu vou atropelar alguém. Eu vou bater o carro. Eu vou bater o carro. O meu carro vai fundir, eu vou ser assaltada. Não, a gente sai no automático. Ninguém sai atropelando as pessoas porque livre e espontânea vontade. Mas isso pode acontecer. Tá certo? Então, acidente, assim, eu sempre falo... Quando eu saio de casa, todo dia eu rezo. Quando eu chego, todo dia eu agradeço. Pode ser que um dia eu não chegue.
Eu sou incapaz de entrar numa cirurgia sem rezar. Eu acho que a oração, ela te traz uma coisa muito importante, sabe? Que é a paz. E é essa paz que você precisa para a sua vida, para aquilo que você faz, gostar do que você faz. Eu lembro que meus filhos, quando na fase de escolher o que queriam fazer, eu nunca forcei filho a ser médico. Eu tenho 3 filhos, nenhum é médico. E eu falava assim, olha, o importante é você fazer o que você gosta. Mas eu só vou te pedir uma coisa. Se você escolher ser marceneiro, Seja ok, o melhor. mas você tem que ser o melhor. Você tem que ser um bom. Você quer ser pedreiro, meu filho? Vai ser, mas tem que ser bom. Porque um bom pedreiro ganha mais que o médico, viu? Um bom marceneiro ganha mais do que um médico. Então não é o título, não é o título, é o profissional. Então o cara, quando é bom naquilo que ele faz, o dinheiro é consequência. O que você não pode é colocar o dinheiro na frente da tua razão. É claro que tem vezes que você não consegue fazer aquilo que você gosta. Eu sou um grande felizardo, André. Eu nunca trabalhei na vida, eu sou um vagabundo. Eu amo o que eu faço. Para mim, operar, estar no consultório é diversão. Você quer ver minha mulher brava é quando sai de férias. 15 dias ela está me chutando porque eu já estou brigando com Deus. Eu quero operar, eu quero estar com as pessoas, eu quero estar com meus pacientes, eu adoro estar com meus pacientes. Então fazer consultório, operar é maravilhoso, mas eu amo o que eu faço. Agora eu imagino ter que fazer tudo isso sem gostar do que eu faço. Eu ia estar cortando os pulsos, entendeu? Então, às vezes, na vida, a gente às vezes tem que mudar o rumo, né? Eu tenho amigos que eram cirurgiões plásticos que hoje não são mais. Ó, Jorge, não cansei, não aguentava aquela mulherada na minha orelha. Hoje o cara virou advogado, o cara empreendedor. Tem um amigo que largou tudo, foi morar lá em como é que chama lá? Em Fernando Noronha. Cara, é a vida dele. Vendeu tudo, tá morando lá no quietinho, fumando charutinho no final da tarde e tá feliz. Então o importante, gente, é ser feliz. Com cirurgia plástica ou sem cirurgia plástica, seja feliz. Mas com cirurgia plástica, com certeza, nós somos mais felizes. Se for com o Jorge Abel, é melhor ainda. Com certeza, assina embaixo. Doutor Jorge, foi uma honra recebê-lo aqui no meu podcast. Eu fico muito feliz porque você foi uma paciente muito querida e a gente teve um contato muito grande durante o seu período. Fez algumas cirurgias comigo e com a minha equipe. Eu também tenho que agradecer a minha equipe porque eu também sozinho não faço nada. Então, poder estar aqui com você hoje foi um motivo de muita felicidade, sabe? E quando você me convidou, eu senti muito, muito honrado. E, enfim, obrigado. Eu que agradeço sempre. E vou pedir para você deixar uma frase, um pensamento, uma dica, ou até falar do seu podcast, né? É verdade. Olha, eu convido vocês, quem tiver... eu tenho um podcast todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo, no YouTube, chama Podplas. O Podplas é um podcast que nós entrevistamos médicos das mais variadas especialidades. Eu entrevistei muito poucos cirurgiões plásticos, até para não ter um viés de achar que eu estou fazendo aquilo para benefício próprio, não. Sou eu e um colega, o Dr. Piassi. A gente já faz isso, estamos indo aí para a 5ª temporada já, tem 183 episódios, e já entrevistamos médicos renomados, e é muito interessante. Lá no YouTube, Podplas, aciona o sininho, compartilha, e eu tenho certeza que lá vocês vão gostar de encontrar profissionais do mais alto gabarito falando das mais variadas especialidades. E aproveitando este momento, na grandiosidade desse episódio, já corre, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma informação, deixa um recado carinhoso, deixa o seu like e quero aproveitar e agradecer ao Buda Spa Juventus Moca, onde você também tem um momento seu, um momento único de cuidados e relaxamentos. Dr. Jorge, aproveitando, e qual é a frase mesmo? Sabe, André, eu sempre fico achando assim, que frase que marca, né? Que frase que você pode deixar o que te complementa, né? É muito interessante que dependendo do momento da sua vida, houve um momento da minha vida que a frase era rock and roll, né? Tem um momento da minha vida que a frase era tudo relacionado à medicina. Então, assim, eu acho que o momento atual é entender o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perfeito, doutor Jorge, é uma honra, é um prazer. A honra é minha, viu? É muito importante para mim ter você aqui hoje, porque você mudou a minha vida. A minha autoestima hoje é o que é por causa do seu bisturi. Esse é o melhor pagamento de um cirurgião plástico, é ouvir isso. Obrigado. Muito obrigada, viu? Gratidão.